Olá, você está no podcast USP As Profissões? Eu sou Bruno Chamochumbi e nós estamos juntos aqui para trazer a você um pouco do olhar de quem vive a universidade todos os dias. Ninguém melhor do que os professores dos diversos cursos e faculdades que a USP tem em 7 campi diferentes e exatamente para mostrar a você um pouco desse prisma, desse olhar que tem um pouco do foco ou muito do foco da cultura e da extensão. As atividades que aproximam os alunos, aproximam os professores e aproximam a comunidade dentro de todo esse movimento, que é a prática, a teoria, que unidos criam um ambiente muito propício para você que quer entrar na USP, para você que quer saber mais da USP. Esse é o podcast USP As Profissões e nós estamos com a professora Regina Tamaki, ela que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Odonto, da Faculdade de Odontologia da USP. Professora, seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu já entrevistei você, né? Sim, lá na Praça do Relógio. Foi muito legal, estava um frio aquele dia. Maior ventania, né. Não, e hoje a gente está aqui no estúdio da FEFELESH, eu tô encantada. Tá Que gostando? maravilha, Você viu que muito, muito. estrutura? Cada dia que a gente vive a USP, ela nos surpreende, né? E Demais. essa surpresa você tem há quantos anos? Quanto tempo você está aqui dentro da USP? Então, eu tô aqui na USP desde, quando eu fiz 6 anos de idade, eu ingressei na USP. Olha só. Mas não foi pela FUVEST, porque com Como 6 é que anos foi não isso? não dá para entrar, né. E essa pele, é por isso, né? Você continua com a mesma pele de 6 anos de idade. Lógico, porque eu respiro os ares da USP. Gente, vocês viram como esse nosso campus é É lindo, maravilhoso. maravilhoso. Estava se aproximando a primavera, Tá lindo. você anda pelas avenidas, está tudo florescendo, está muito bonito. E me conta, que história é essa de 6 anos de idade? Então, eu fui aluna da escola de aplicação, Olha só, lá que na década interessante. de 70. Tá, Então, eu respiro ensino, pesquisa, extensão, desde que eu era pequenininha. que Eu me interessante. lembro, né, depois que eu voltei de adulta, agora como professora, eu percebo que lá na escola de aplicação a gente tinha tudo de que tinha mais de avançado. Eu fiz aula de matemática de olhos vendados. Eu tinha aula de teatro ao ar livre e tinha aula de educação física no CPUSP. Olha que interessante você falar de situações muito, hoje, podem parecer opostas, né, mas a parte das ciências matemáticas ou das artes, o exato e o humano, tudo isso convive muito bem na USP, né? Sim. E hoje, como professora, né, eu tenho muito orgulho e gostaria de agradecer essa oportunidade de vir falar na nossa USP As Profissões. Essa gestão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, a professora Marli Quadros Leite, ela foi ousada. Ela transformou uma parte da Feira USP, né, nesse método Online. online. O que faz com que a feira se perpetue por mais tempo, as pessoas podem consultar. Além do Perfeito. acesso imediato, que é muito alto, as pessoas podem continuar assistindo o conteúdo, né? E remotamente. Na odontologia, a gente tem alunos norte, nordeste e sul. Por quê? Porque são alunos que vêm para São Paulo para estudar na Universidade de São Paulo. E você se formou aqui? Me formei aqui. Se formou e a partir disso foi desenvolvendo a carreira acadêmica até se tornar professora. Perfeito, isso mesmo. E você se envolveu muito em pesquisa? Fala um pouco, tem alguma curiosidade sobre isso? Então, desde que eu entrei na faculdade, como aluna, eu fiz o curso noturno. A odontologia tem o curso noturno. Eu já me envolvi direto com a extensão. Projetos sociais, tem a parte de esporte, os jogos universitários, centro acadêmico, congressos que os alunos da Odonto organizam. E depois que eu me tornei professora, aí sim eu pude investir nessa vertente da universidade com maior propriedade. Tanto que hoje, há 6 anos, eu estou na parte da gestão. Eu fui vice-presidente da Comissão de Cultura e Extensão e hoje eu tenho o prazer de representar a minha faculdade nessa pró-reitoria. A Faculdade de Odontologia da USP é muito conhecida por realmente incentivar uma série de atividades, os grêmios, os grupos de pesquisa, os grupos de atividades para a comunidade. Essa essa efervescência dos alunos é muito intensa. Quando você sai de uma linha de aluna e vai para a cadeira de professora, como é que você conseguiu enxergar isso de forma mais ampla? Então, essa valorização da extensão vem num crescente, né. E nós que somos da área da saúde, a gente já tem
como um pilar o atendimento à população, porque na grade dos nossos alunos, para o aluno se formar cirurgião dentista, ele atende o paciente, né? E então, dentro dessa vertente, além do aluno se formar, a gente estimula muito essa questão da extensão. E a relação do aluno com os professores e a comunidade, é um triângulo importantíssimo, né? Sim, tanto que nós temos na nossa escola uma comissão de projetos, coordenada pela professora Fernanda Carrer. Nós temos projetos estruturados em número de 7. No ano passado, num levantamento recente que a gente fez da Comissão de Cultura e Extensão, nós levantamos a participação de alunos de graduação, pós-graduação, funcionários e professores, 409 participantes desses 7 projetos presenciais. É que agora até são todos com o nome das regiões normalmente, é a projeto no Embu, Barueri, eh a gente tem o Bandeira Científica, que é em Iguape, foi em Iguape. A gente tem o Dom Bosco, Cristina, em Minas Gerais, né? E em torno de eh, 409 participantes e nós conseguimos atender em torno de 4.000 crianças de escola. Que maravilha. Então, vocês fazem expedições a esses lugares ou vocês trabalham com o público, com estudantes lá também, ou levam todo mundo? Não, nós vamos com a nossa Com a equipe, né? equipe. E um dos nossos projetos que mais tem repercussão é o de Cristina, em Minas Gerais. Lá, o nosso grupo fica uma semana e eles cedem para a gente um ginásio de esportes, onde os nossos alunos montam barracas. Nossa, que coisa É, maravilhosa. é uma vivência da sociedade, porque quando o aluno está na graduação, ele tem um aprendizado muito controlado, né? Tem nota, tem Seguro, prova, seguro. seguro na nossa clínica. Agora, quando ele vai para extramuros, ele vai vivenciar essa experiência como um protagonista junto à Ele sociedade. não perde a segurança, claro, institucional, a gente está dizendo, mas de alguma maneira ele se lança a uma troca com as pessoas. E o mais bonito de ver esse trabalho de extensão de vocês, dessas várias regiões onde vocês levam os alunos e os professores, é que vocês realmente estão participando da autoestima do povo brasileiro, o sorriso das pessoas, a autoimagem, a autoaceitação e o bom que a pessoa vai encontrar do outro lado do espelho, né? Sim, tanto que o nome desse projeto de Cristina, em Minas Gerais, chama Sorria para o Bem, Olha só. né? E este ano, a Pró-Reitoria nos deu a oportunidade de iniciarmos 3 novos projetos. Tem um projeto que, junto com a Faculdade de Educação Física, com o professor Alexandre Moreira, nós estamos desenvolvendo um projeto no Instituto Rafael Veiga. Hum, jogador do Palmeiras. Não é porque meu Ah lá. diretor é palmeirense. O nosso diretor, professor O Júlio seu Gavini, é ele é palmeirense, mas parente, ele é parente. não, foi uma coincidência. A gente vai desenvolver esporte e saúde bucal junto à comunidade, com as crianças, junto com o Instituto Já Rafael aprende Veiga. futebol, é isso? Exatamente, nossa, como esporte conquista, puxa Agregador. isso, ele traz o aluno para dentro da escola, Sem né? dúvidas. E a gente percebe que a autoestima das pessoas passa muito pela odontologia, exatamente porque um sorriso saudável, dentes saudáveis, uma boca saudável promove a socialização e a alegria entre as pessoas, né? Sim, e um segundo projeto que foi aprovado, né, nesse edital, o que a professora Marli lançou em 2025, é da professora Roberta Alonso e da professora Silvana Nascimento, da Fefeleche, que vão fazer uma promoção de saúde para pessoas trans. Isso é muito importante porque traz também a representatividade e reforça as atividades das comunidades de inclusão e das comunidades e dos grupos, né, de inclusão, das comissões de inclusão e pertencimento da USP, que é Perfeito, algo muito novo, mas muito necessário, né? sim. E nós também temos o professor Paulo Capel, junto com o professor Fábio, do ICB, que estão desenvolvendo um projeto com os deficientes visuais, também de inclusão e pertencimento. E com isso a odontologia se manifesta nas atividades e na promoção da saúde. Isso, e a gente tem procurado sim fazer essa
essa integração interunidades, que é isso que a Universidade de São Paulo, né, precisa. E ela tem. É só a gente sair aqui do prédio que a gente vê essa integração que a gente tem de todos os alunos, professores, funcionários aqui dentro do nosso campus e fora os campos do interior, quadrilátero um lado direito, da saúde, né, no centro de São Paulo. Então, a Universidade de São Paulo tem muito para oferecer para os jovens, né? Então, eu acredito que este é um momento para os jovens sentarem, aceitar esse desafio de prestar todos os meios para ingressar na Universidade de São Paulo, né? FUVEST, Provão Paulista, eh, as cotas, O Enem. o Enem, sim. E o que eu sempre digo para os alunos é: tem que insistir, vá atrás do seu sonho. Se não for dessa vez, tenta na próxima, né? E vai usando essa oportunidade da Feira USP para procurar Investigar. investigar, procurar aquele curso em que você se encante, né? Porque quando você se encanta, quando você gosta, né, você vence as dificuldades. O encantamento muitas vezes vai aparecer e precisa ser motivado pela comunicação, que é o que a gente está fazendo aqui. Muitos alunos acabam não sentindo que é para eles a universidade. Ao passo dos anos, a USP vem conseguindo se pronunciar de uma maneira muito positiva, Sim. com todas essas frentes de acesso, com várias propostas de diversidade, onde vários grupos estão ingressando na USP. E como é que você sente isso na prática, né, dentro da sala de aula, com os alunos, com o estímulo e principalmente com a recepção aos novos alunos? Então, o que a Faculdade de Odontologia conquistou neste ano também, com verba da nossa reitoria, o curso de odontologia, ele era visto como um curso que necessitava de um investimento por parte do aluno para a compra do instrumental. Hoje, a Faculdade de Odontologia, a gente já tem um banco, um setor para empréstimo desse instrumental. Muitas vezes porque o aluno ou ele não tem condições de investir, ou porque realmente ele ainda não sabe necessariamente se ele vai utilizar esse instrumental dependendo da área que ele vai atuar. Isso. Então, a partir do próximo ano, a gente já vai começar a ter vários instrumentais para esse empréstimo e, o nosso aluno então vamos falar um pouquinho da graduação, né, deixa Vamos eu falar falar da da graduação. odontologia, que eu amo de O paixão. que é odontologia? Como é que ela funciona? Gente, o papo tá tão gostoso e fluido exatamente porque nós temos uma professora que pode relatar de maneira muito agradável a sua experiência pessoal e por isso mesmo o seu envolvimento com a Comissão de Cultura e Extensão, que foi natural ao longo dos anos, né? Sim. Todos os anos ingressam na nossa faculdade 80 alunos no diurno e 50 no curso noturno, né. Então, esses alunos, logo no início, eles têm uma integração com o Instituto de Ciências Biomédicas, eles fazem algumas, disciplinas no instituto, e logo eles já entram na clínica para começar a atenção básica, né, a atenção primária. Então, quando os alunos perguntam: "A gente já entra na faculdade, já tem contato com o paciente?" Sim, né. Então, essa oportunidade do aluno ter o contato com a sociedade, de devolver para a sociedade essa ciência que a gente gera dentro da Universidade de São Paulo, já começa logo no primeiro ano, Isso é muito né. rico, traz muito benefício para o aprendizado individual e, ao mesmo tempo, para a devolutiva que o aluno vai ofertar na sua carreira, na sua profissão, como um benefício para a saúde da sociedade, né? Sim. E agora, com a curricularização da extensão, que é uma preocupação muito grande da nossa universidade. Atenção para explicar o que é a curricularização, hein? Vocês que estão assistindo aí, é só vocês entenderem que a curricularização significa que uma parte das atividades de extensão, percentual do geral das cargas horárias de cada curso, deve ser comprovada em atividades de extensão. Isso. E agora a gente está preocupados em estruturar isso, para que isso fique de maneira contínua, estruturada. Por quê? Porque a sociedade se beneficia com essa curricularização de extensão, porque os nossos jovens já vão se formar cidadãos, com comprometimento, com empatia, com ciência,
e já prontos, muitas vezes, para atuar na sociedade, né. E essa é uma das missões da Universidade de São Paulo. É uma missão que vem ao longo de mais de 90 anos, né, se Isso, colocando a serviço realmente de um futuro melhor e olhando para algo muito importante. Como é que o aluno que ainda não está, mas quer, pode se munir de informações e de experiências, né, para chegar lá. É um isso, trabalho, né, professora? Tem todo isso. um desafio para alcançar este cotidiano, este dia a dia, das atividades e especialmente na faculdade de odontologia, onde vocês têm uma estrutura. Que estrutura é essa? Na faculdade de odontologia, a gente tem a nossa clínica de atendimento, a gente tem laboratórios de pesquisa, a gente tem tecnologia. Hoje nós temos simuladores, nós temos equipamentos de escaneamento, de impressão, tomógrafos, E lasers, e tudo de sim, de melhor ponta, qualidade, de e de ponta. ponta, e que os nossos alunos estão todos tudo à disposição dos nossos alunos de graduação e pós-graduação. Então, como a gente mostrou no Um Dia na USP, né, que teve agora no sábado passado, os alunos que se inscreveram e estiveram aqui presencialmente, nós estamos num prédio aqui na cidade universitária, é um prédio onde a gente tem tudo isso, uma biblioteca, centro de vivência, quadra, para que os nossos alunos vivenciem ser um universitário na Universidade de São E se Paulo. sintam em casa. O mais importante para você que Isso, nos assiste é sentir que existem condições para que o aluno não só ingresse, mas permaneça e vá se desenvolvendo por meio de atividades de iniciação científica, atividades culturais, como eventos, sejam elas mais artísticas ou mais de cultura no âmbito de como funciona a faculdade de odontologia, e também na extensão, que é essa relação com a comunidade. Lembrando algo muito importante, a clínica de odontologia de vocês atende a comunidade, né? sim, Com atendimentos frequentes, diários. direto, diários. E como você comentou, Bruno, lembrei aqui, a gente tem também muita cultura na faculdade de odontologia. Nós temos, junto com o professor Alexandre Ficarelli, da ECA, que é coordenador do LAMUC, nós temos apresentações do Lamuc lá no saguão da nossa faculdade a cada 2, 3 meses, onde em torno de 60 músicos já estiveram lá tocando para nós e a cada apresentação uns 50 alunos, professores e funcionários na hora do almoço param para poder desfrutar da cultura. Isso é no seu espaço, no espaço da Lá na odontologia. Faculdade de Odontologia. E a gente tem todo ano a Semana de Arte e Cultura também. Então, ingressar na Universidade de São Paulo, você vai se formar um profissional, você vai enriquecer a sua cultura, você vai ter oportunidade de vivenciar os ares da universidade, né? E é o que eu falei, tenta uma vez, se não der, é assim mesmo, tenta de novo, procura aquilo que mais você se identifica, né, e esse é o momento. Vem para a USP, Onde você né. sorri, faz sorrir. Onde você Isso, sorri, faz sorrir. E esse isso, sorriso, né, promovido pela Faculdade de Odontologia da USP é tão importante porque ele não é só técnico, né, ele é também afetivo, emocional e isso, muitas vezes transforma vidas. Você deve ter com ao longo certeza. da sua história, como professora, acompanhado verdadeiras histórias de transformação e de superação de alunos muitas vezes pobres que venceram, que conseguiram achar ferramentas para crescer, ou alunos que tinham mais dificuldade na família, ou alunos que tinham verdadeiras histórias que precisavam se superar. Como é que você conta isso e pode, de repente, compartilhar alguma dessas histórias com a gente? Hoje, a gente tem alunos que comentam, que fazem seu depoimento, que são os primeiros membros das suas famílias que estão na Universidade de São Paulo, e esse número só está aumentando, né. O que a gente acompanha também é que, como é uma área da saúde, o poder que a gente tem de devolver à sociedade, então um aluno que vem de uma cidade do interior, ou de um aluno que vem, de outros estados também, ou de um aluno que os nossos alunos ingressantes de escolas públicas, eles têm uma capacidade de enxergar a grandiosidade da extensão.
porque eles já estiveram do outro lado da sociedade, que sabe da necessidade. Essa é a importância. A gente tem que saber da sociedade qual é a necessidade. Quando a gente tem isso em mãos, devolver fica muito mais fácil. E além de devolver, se torna uma missão de vida, né, uma história compartilhada, a mudança de uma série de paradigmas, até mesmo sociais, como um presente para a sua própria história e para a história de uma comunidade, de um grupo de pessoas, né. É bonito de ver Sim. isso, né. Ai, sim, é encantador. Na área da saúde, todas as áreas, mas é que a área da saúde, quando você fala de uma criança que você resgata um sorriso, ou de um idoso que não tem os dentes e você devolve o sorriso, É imediato, né. é É imediato. imediato. Você conseguiu finalizar o tratamento, a vida dessa pessoa está transformada. E hoje com a tecnologia, que é muito importante dizer, que a USP acessa toda a tecnologia mundial e por que não dizer que com as parcerias com outros departamentos e faculdades, acaba produzindo muitas das tecnologias da odontologia saem daqui de dentro da USP, Sim, dentro dos laboratórios, dentro das aulas práticas, das clínicas e das expedições que fazem parte da extensão. sim, Tudo isso está ligado para que a USP realmente seja uma casa da tecnologia, mas sobretudo de um tratamento humano que faz do Brasil a melhor odontologia do mundo. Estou exagerando? não. Não Não tem está como não. dizer que não, não estamos exagerando. É uma história que está na pele, que está nos corações, nas mãos, nos olhos, nas mentes de tantos alunos que realmente entregam suas histórias com alegria, sorrindo, né, professora? Sim. Ela ficou emocionada. Sim, com certeza. Não, falar da USP para mim é uma emoção. É, E a sua emoção está nisso, né? Vamos então nos despedindo dessa entrevista, dizendo o seguinte: falamos uma série de projetos, falamos uma série de atividades, sejam de cultura, sejam de extensão, com música, com atividades artísticas, com expedições e viagens que abrem o caminho da odontologia para essa relação com a comunidade. Então eu quero que você deixe a sua mensagem final, dessa vez olhando para a câmera e convidando os alunos e dizendo que ainda dá tempo, que eles não esmoreçam, que eles continuem se dedicando e, por que não dizer, escolham a odontologia, a Faculdade de Odontologia da USP. isso. A Feira USP As Profissões, né, a USP As Profissões, ela abre as portas para o jovem, buscar o seu futuro, né. Então, sonhem, sonhem alto, venham para a USP, porque o futuro de vocês está aqui. Olha só que legal, gente. Nós conversamos com a professora Regina Tamaki, ela que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão da Faculdade de Odontologia da USP, aqui no Butantã. Conversamos aqui nos estúdios com ela. E você que está nos acompanhando, continue conosco. Esse é o podcast USP e as Profissões, que traz o olhar dos professores que estão diretamente envolvidos com as atividades de cultura e extensão, exatamente para te mostrar que um futuro breve é a sua entrada na USP, a escolha pela USP, a escolha pelos nossos cursos. Nós falamos agora um pouco das atividades da odontologia, da Faculdade de Odontologia, mas seguimos falando de uma série de outros cursos e faculdades. Eu sou Bruno Chamochumbi e esse é o podcast USP e as Profissões. Até a próxima.